Quero compartilhar com você o meu testemunho que trata exatamente da minha convivência por mais de 22 dias com a Covid. Durante esse período, eu pude sentir todos os agravantes decorrentes dessa enfermidade, quer seja fisicamente, quer seja emocionalmente. Foram dias difíceis, mas, graças a Deus, dias que estão sendo superados, dias em que eu posso dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. E eu queria iniciar essa palavra, essa reflexão, esse meu testemunho, com a leitura do Salmo 102, versículo 2. Ele diz: Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos. No dia em que eu clamar, dá-te pressa em acudir-me. Aos 29 dias do mês de janeiro de 2021, minha filha, que é interna do curso de medicina, ela tomou a vacina, a primeira dose. Mas, infelizmente, ela já havia tido contato com uma colega de trabalho que estava assintomática. E, com isso, ela, mesmo tendo sido vacinada, estava com o vírus. No final de semana, ela teve tosse, febre, mas imaginávamos que fosse reação da vacina. Na segunda-feira, ela teria que trabalhar, relatou o caso para a sua supervisora e ela entendeu que isso fosse apenas uma reação da vacina e pediu para que ela fosse, então, para o hospital. Ela passou ali toda a manhã, teria que retornar à noite para um plantão, mas durante a tarde o quadro se agravou e aí, então, ela foi liberada, né, para não retornar mais ao hospital, fazer o teste e aguardar o resultado. Na terça-feira, eu comecei, então, a também apresentar alguns sinais, tosse e dores de cabeça. E, a partir daí, esse quadro foi se tornando mais difícil. Dores no corpo, a febre constante, tive desarranjo intestinal e não conseguia me alimentar. A falta de apetite era algo que não me deixava nenhum momento satisfeito com nenhum tipo de alimento que me era trazido. Realmente foi um período da primeira semana muito difícil. E quando foi na quinta-feira, 3 dias depois em que eu comecei a apresentar os primeiros sintomas, eu procurei fazer o teste da Covid. Procurei uma farmácia que fazia aquele teste no nariz e, infelizmente, deu positivo para a Covid. A febre continuava o tempo todo e eu sempre procurava amenizá-la com antitérmicos. Isso acontecia 4 vezes durante o dia, porque passava o efeito do antitérmico, voltava a febre. Quando foi no domingo, já numa situação mais delicada, a minha esposa procurou verificar dentro dos hospitais que atendiam pelo nosso plano, e nós então nos dirigimos àquele hospital. Aguardamos ali 45 minutos só para fazer o cadastro, e quando chegou a minha vez, o hospital disse que para atendimento de Covid o plano não contemplava. Contemplava outras demandas, mas para a Covid não. Ficamos sem entender. Entramos em contato com o plano dizia que sim, e o certo é que a gente ficou ali sem resolver, e como eu estava com febre e começava a apresentar dificuldade respiratória, fomos para o segundo hospital, ficava próximo desse. E chegando lá, então, fomos atendidos, graças a Deus, e o médico então solicitou uma bateria de exames. Infelizmente, nesse hospital não tinha tomografia e eu apenas fiz um raio-x e exames de sangue. Aguardamos ali durante um certo tempo até que todos os exames, primeiramente, fossem liberados pelo plano e depois, feito, aguardássemos o resultado. Voltamos para o médico, ele mostrou pelo raio-x que haviam algumas manchas no pulmão, possivelmente seriam
uma situação de pneumonia e então nós aguardamos os exames de sangue que iriam demorar para que a gente pudesse apresentá-los. Resolvemos voltar para casa, eu estava um pouco cansado e no dia seguinte, já de posse pela internet do resultado dos exames de sangue, fomos a um terceiro hospital. Esse hospital nós o identificamos como tendo, né, respirador, se fosse o caso, alguma necessidade nesse sentido, porque era só o que vinha na nossa cabeça. Diante desse quadro caótico da saúde, nós queríamos ter a condição de encontrar um local que nos oferecesse as condições do tratamento. Só que quando nós chegamos, no final da tarde, naquele hospital, logo na entrada, haviam 2 cartazes dizendo: não há vaga para internação. A gente, naquele momento, como que levou um tapa na cara. Onde a gente esperava ser orientado, tratado, cuidado, já fomos, como que diz, barrados. Mas eu precisava, naquele momento, ser atendido, eu não estava nada bem, com a dificuldade de respiração muito grande. Minha filha, que está aí concluindo o curso de medicina, verificou no oxímetro e eu estava muito irregular com relação à oxigenação. E então nós ficamos ali aguardando. Passei 1 hora só para receber o prontuário, para fazer o prontuário. Mais 2 horas para que o médico me atendesse. Tamanha era a demanda naquele hospital. Então o médico nos encaminhou para fazer novos exames. Ele olhou, observou tanto o raio-x quanto os exames que eu tinha feito anteriormente e pediu novos exames, repetindo. E mais a tomografia. Fomos fazer esses exames. Tivemos que aguardar 1 hora para que o plano liberasse esses exames, parte deles, porque a outra parte eu tive que pagá-los. E dali nós fomos então à tomografia. Só que o deslocamento, onde fica a clínica para os exames de sangue, até a tomografia é um percurso significativo. Para quem está muito cansado, com dificuldade de respirar, foi uma verdadeira maratona. Mas, graças a Deus, com o apoio da minha esposa, nós chegamos até ali. E, de imediato, a atendente nos disse: olha, o seu plano está demorando até 2 horas para autorizar a tomografia. Se autorizar. Eu acho que ela estava como que dizendo assim: olha, é melhor você procurar outro lugar, porque aqui não vai dar certo não. Mas eu estava tão cansado, naquele momento eu me sentia tão mal. Nós ficamos ali fora, aguardando a liberação do plano para poder então iniciar o processo da tomografia. E enquanto aguardávamos ali aquele atendimento, aquela liberação, nós começamos a ouvir gritos desesperados. Uma jovem gritava, chorava, falando da perda da sua mãe. Sua mãe que era tão amada, tão querida, que havia sido ceifada pela Covid. Meus queridos, foi muito difícil. Eu ali, cansado, com falta de ar, sentindo febre, dores do corpo, dor de cabeça, e ouvindo os gritos desesperados de alguém que havia perdido um ente querido. E aí eu fico lembrando do apóstolo Tiago, no capítulo 1, verso 2, quando ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Mas naquele instante a alegria fugia ao meu coração. Por mais que eu a buscasse, por mais que eu pedisse, a tristeza, a angústia se apoderavam de mim. Foram momentos difíceis. Rosana foi até aquela jovem, esteve trazendo-lhe uma palavra de conforto, orou com ela, e por alguns momentos eu deixei de ouvir os gritos desesperados daquela filha. Continuamos ali, aguardando até a liberação do plano. Graças a Deus, e eu digo graças a Deus, queridos, porque diante das demandas que nós temos visto, muitas dificuldades surgem para que a gente tenha acesso à saúde que nós pagamos. Mas graças a Deus, chegou a vez, nós fizemos aquele exame. Eu entrei naquela máquina com dificuldade de respirar. E quando aquela técnica disse: olha,
prenda a respiração. Eu disse, meu Deus, eu vou morrer agora. Eu já puxava o ar com toda a força, com muita dificuldade. Era como se tivesse um saco plástico na minha cabeça e pedindo que eu respirasse. E eu tentava com todas as forças. E naquele momento, aquela técnica disse, olha, você precisa prender a respiração. Eu disse, pronto, aqui eu vou me acabar. Mas graças a Deus eu consegui, com grande dificuldade, fazer aquela tomografia. A previsão para sair o resultado era 2 horas depois. Isso já era 2 horas da madrugada do dia seguinte. Eu estava exausto, cansado. Não retornamos ao médico naquela mesma noite. Decidimos voltar para casa, tentar descansar um pouco e no dia seguinte voltar pela manhã ao hospital. E fizemos isso. Logo cedo, buscamos os resultados tanto dos exames de sangue, principalmente o dedímero, que foi o que mais demorou para ser liberado, como também a tomografia, e procuramos o médico. O médico que nos atendeu, diferentemente do médico do dia anterior, que nos alarmou e que falou que era caso de internação, só que no hospital não tinha vaga, e tudo que o quadro se mostrava uma pneumonia já muito avançada. Esse não. Esse achou que eu deveria voltar para casa, que não havia um tratamento para a Covid, que basicamente eu poderia aguardar, passar aquele período. E eu vou ser sincero com você. Como eu me agarrei a esse pronunciamento do médico. Eu não queria estar naquele hospital. Eu não queria estar longe da minha família. Era como se eu imaginasse se ali eu permanecesse, eu não voltaria. Tão sofrido, tão cansado que eu estava. E ali então nós voltamos para casa. Procurei descansar e fiquei imaginando que passado os 14 dias tudo estaria resolvido. Comecei a tomar alguns remédios que foram indicados e principalmente o corticoide. Só que eu não tomei nenhum antibiótico. Eu tenho uma alergia a alguns antibióticos. E continuei o tratamento só com corticoide, ivermectina. Só que a febre, graças a Deus, cedeu. Passei 4 dias sem ter febre. E isso me trouxe uma grande alegria. Eu disse, pronto, vão chegar aos 14 dias e estarei totalmente livre dessa enfermidade. Voltarei às minhas atividades. Só que quando foi no 13º dia, novamente eu tive febre. E aí então a minha filha disse, pai, você vai precisar ir agora para o hospital. Você tem que ir. Mas eu adiei por mais um dia. Eu disse, minha filha, já é um pouco tarde, deixe, no dia seguinte eu vou cedo com sua mãe. E quando foi então, no 14º dia, eu fui para o hospital. Eu estava muito cansado. Mesmo que eu não tivesse tido mais febre, mas eu estava com muita dificuldade de respirar. Novamente fomos ao mesmo último hospital, porque aparentemente era o único que o plano tinha e que mesmo que tivéssemos sido barrados na entrada por não ter vaga, mas eu me agarrava à esperança de que pudesse acontecer de uma necessidade surgir uma vaga. E nós fomos. Novamente tivemos aquela mesma saga de demora para ser atendido. Prontuário, inicialmente, 1 hora para fazê-lo, 2 horas para ser atendido no primeiro atendimento médico. Começamos, então, a fazer a bateria de exames da mesma forma, mesmo tempo de demora, pagamento e tudo. Só que dessa vez, nós decidimos aguardar os resultados. Eu não estava bem, estava muito cansado. Tínhamos ido bem cedo, já umas 2 horas da tarde de domingo. Nós chegamos e quando foi aproximadamente 3 horas da madrugada do dia seguinte, nós estávamos indo embora, mas tínhamos conversado com o médico. Ele olhou aqueles exames e ele disse, olha, a tomografia primeira que você tinha feito há uma semana atrás, o comprometimento deu entre 25% e 50%. E infelizmente não houve alteração. O quadro é muito delicado. Só tem um problema.
não há vagas no hospital. O que nós podemos fazer é tentar remanejá-lo para algum outro hospital. Queridos, eu tinha tido a experiência com um irmão da nossa igreja. Ele passou mais de 15 dias internado no São José. Foi uma luta muito grande. Graças a Deus ele não foi entubado, não precisou, mas foi muito difícil durante todo aquele período para ele e para a família. E eu falei então para o médico, me diga uma coisa, não há como fazer esse tratamento em casa. Daqui a uma semana, a minha filha vai estar fazendo as fotos da sua formatura. Nós, como família, gostaríamos muito de estar com ela. O que passava na minha cabeça naquele momento é que eu não iria estar com a minha filha. Que eu não teria a alegria, o prazer de estar ao seu lado. Depois de anos de luta. E aquilo me consumia. E eu pedi àquele médico, olha, me libera, eu quero ir para a minha casa. Ele disse, olha, eu vou passar medicamento, você precisa de repouso absoluto. Não pode fazer nada. E se porventura houver qualquer alteração nesse quadro, você precisa vir correndo para um hospital. Queridos, quando ele falou aquilo, isso me deu um ânimo, me deu uma alegria. Eu agradeci. Eu não sei se era um agradecimento de desespero, de querer sair daquele lugar. O certo é que eu pude lembrar da palavra de Deus no Salmo 140, verso 7, que diz, ó Senhor, força da minha salvação, tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. E eu estava numa grande batalha. Eu sabia que era o Senhor que poderia me dar a vitória naquele momento. Retornamos na madrugada, passamos ainda na farmácia para comprar diversos medicamentos que foram indicados e retornamos para casa. Já o dia amanhecia, estávamos cansados, mas iniciamos o tratamento. Naquele mesmo momento, comecei a tomar um antibiótico. Graças a Deus, aquele médico conseguiu indicar um antibiótico que não causasse qualquer tipo de alergia. Além do antibiótico, continuamos ainda com corticoide e outros medicamentos. Não tive mais febre. Estávamos já na 3ª semana de Covid. Eu que imaginava que com 14 dias estaria tudo concluído. Que nada. Mas graças a Deus, à medida que o tempo foi passando, o quadro foi melhorando. Ainda tive algumas crises. Ainda precisei ficar de barriga para baixo para ver se melhorava a respiração, porque às vezes me faltava o ar. Mas eu não queria voltar para o hospital. Eu queria estar na minha casa. Eu queria estar ao lado da minha esposa, das minhas filhas. Aquele momento era muito meu. Eu me agarrei com unhas e dentes aqui à distante. Eu sabia que muitos estavam me ajudando, orando pela minha vida. Irmãos da igreja, parentes, alguns que há muito nem falava, que souberam, mandavam mensagens, ligavam, amigos próximos, amigos distantes, e até mesmo desconhecidos, que foram convidados, conclamados a interceder pela minha vida. Uma grande corrente de homens e mulheres que batalharam em oração. É por isso que a palavra de Deus lá em Romanos capítulo 12, verso 15 diz, alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. E eu louvo a Deus por cada um daqueles que se uniu naquele momento. Como isso fez diferença. As palavras de conforto, de incentivo. Às vezes eu olhava meu celular, o WhatsApp, e via aquelas mensagens e começava a chorar. Agradecendo a Deus. Louvando ao meu Deus por tudo aquilo que já estava acontecendo na minha vida. Naquela última semana ainda perdurava fortemente os efeitos da Covid. Meu paladar, meu olfato, a minha voz estava horrível. Eu evitava às vezes de gravar áudio para não assustar as pessoas, porque ela ficava como que fragmentada, quebrada. Era algo que depois eu ouvi, eu disse, meu Deus do céu, que coisa
horrível é essa? As mãos também formigavam. As pernas estavam doendo. Eu tinha dificuldade, às vezes, de subir um lance de escada aqui da minha residência. Eu ficava cansado, ofegante. Quando tinha uma ligação, que eu passava mais de 3, 4 minutos conversando com alguém e logo eu sentia dificuldade para respirar. Mas ao final da 4ª semana, graças a Deus, eu estava me sentindo melhor. Os efeitos ainda persistiam. Ainda tinha muitos problemas relacionados às questões físicas. Mas o que mais me preocupava era o meu emocional. Muitas vezes eu me via chorando. Eu lembrava dos gritos desesperados daquela filha naquele hospital. Eu lembrava, por estar acompanhando os noticiários, dos milhares de mortos, vidas que foram ceifadas pela Covid. E aquilo, queridos, como que trazia um sentimento de dor, de angústia, de medo. Aqui em casa a gente sempre teve muito cuidado com relação à questão de higiene, até por conta de nós termos a minha filha mais velha na área da medicina e a mais nova na área de enfermagem e contato com o hospital. Mas, dentro do possível, a gente evitava, né, ter todo esse cuidado. Mas enquanto eu estava na minha 2ª semana de Covid, a minha filha mais nova também adoeceu com Covid. E nós ficamos atribulados, eu trancado no quarto e a minha esposa cuidando de tudo. Num desses dias, foi muito desesperador, porque a minha filha mais nova chegou a 40 graus de febre. E a gente ficou receoso de uma convulsão, algo mais sério. Graças a Deus, a minha outra filha ajudou e algumas providências foram tomadas e a febre cedeu. Depois, passados 10 dias, graças a Deus, ela também estava livre da Covid. Eu ainda permanecia com essa Covid prolongada. Mas eu louvo a Deus, porque a minha esposa não adoeceu. Por 2 vezes ela fez teste da Covid, porque ela se mostrava cansada. Mas é um cansaço diante de todo o apoio, de todo o atendimento que ela fez durante esse período, para mim e para as minhas 2 filhas. Foi muito exaustivo, muito cansativo para ela. Hoje, passados aí 28 dias, eu já me sinto em condições de trazer esse testemunho. Já um pouco cansado por estar falando tanto tempo. Eu louvo a Deus e agradeço ao Pai por essa grande vitória. Eu sei que muitos ainda estão atravessando essa luta. E a minha palavra, em especial para os seus familiares que estão angustiados, amedrontados, diante de vidas que estão em hospitais, sozinhos, porque não podem ser visitados, às vezes não podem receber uma ligação. Outros que estão no oxigênio e outros que estão entubados. Minha palavra de conforto para a sua vida. Que Deus possa trazer paz ao seu coração, que você possa confiar no Senhor e que você possa ter pessoas ao seu lado para te apoiar nesse momento, para estar intercedendo pela vida daquele que precisa da intervenção do Senhor. Foi assim que eu pude superar todo esse momento difícil na minha vida e com alegria poder louvar ao Senhor por essa grande vitória. Alguns amados irmãos, infelizmente, ainda estão passando por esse momento de dor, por esse vale de morte. Mas a palavra de Deus diz que é o Senhor que pode nos livrar de todo o mal. É o Senhor que pode nos conceder a vitória. Que a bênção de Deus seja sobre a tua vida. Que a bênção do Senhor seja sobre o teu lar. E que em nome de Jesus Cristo, Ele te conceda a saúde física e emocional. Em nome de Jesus Cristo. Amém.